Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, vamos orar? Quero colocar a nossa vida diante do Senhor neste novo dia, agradecendo por tudo que Ele tem sido e pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Muito bom estarmos juntos, sempre bom nos encontrarmos diariamente neste canal de oração, oramos uns pelos outros, vamos fazer isso sempre, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma leitura um pouquinho longa hoje e será uma meditação linda para esse novo dia. Normalmente se lê esses tipos de texto, como vou ler hoje, em períodos de Natal, mas a Bíblia é atemporal, assim como o nosso momento de oração é atemporal. Oramos em dias específicos, mas qualquer dia Deus pode usar essa ferramenta a qualquer tempo para abençoar aqueles que assim forem expostos a esta palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Se você não é inscrito em nosso canal, nos ajude a fazer esta ferramenta crescer e vamos abençoar vidas, espalhando o Evangelho puro e simples, espalhando esta graça pelo poder da intercessão quando oramos uns pelos outros. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, fala do nascimento de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto fundação para a fé cristã, ele é uma base. Nós, os cristãos, cremos piamente no nascimento virginal de Jesus, ou seja, ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Cremos nesta palavra. Para quem não crê, é uma palavra super difícil, motivo até de piadas aí. Eu não julgo aqueles que brincam com o assunto, porque quem não crê, não crê. O que podemos fazer, não é mesmo? Mas para nós os que cremos, Deus nos deu a graça de crer. Essa revelação é poderosa porque fala da coisa mais importante, é o núcleo da nossa fé, a saber, o fato de que Deus encarnou. Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Deus tornou-se menino, tornou-se homem. Mas o que me chama a atenção, e é nesse sentido que eu trago esta palavra para a nossa oração e para enaltecer e edificar e inspirar o nosso dia, é o fato de que Deus encontrou em José um homem íntegro, justo, coerente, um homem humano como eu e você somos. Porque quando ele ficou sabendo da gravidez de Maria, no natural, sabe o que ele queria fazer? Ele queria largar ela. Ele queria deixar ela de lado, ir lá viver a sua vida. Não pensou em maltratá-la, não pensou em levá-la
ao juiz para julgamento e para castigo, como era coisa da lei e da cultura da época, ele simplesmente pensou em sair fora. Eu fico imaginando esses dias, quando ele ficou muito pensativo, pois ele estava dentro de um problema e ele havia sido envolvido num problema que ele não sabia como resolver. Você já passou por situações assim? Problemas que são insolúveis? Pois é. Olha que coisa importante na hora de problemas gigantescos, não entrarmos em desespero, não sairmos falando aos quatro ventos das nossas dificuldades. Ele colocou aquilo no coração e ficou refletindo sobre isso. Teve uma ideia, mas não executou aquela ideia imediatamente. José foi um sujeito e tanto. Aliás, pare e pense comigo. José foi o ser humano que Deus escolheu para ser referência de paternidade para o menino Jesus, para ser uma referência de homem, de sanidade, de saúde mental e de saúde relacional. Esse sujeito é um sujeito e tanto, não é mesmo? Ele agiu desta maneira e, pela graça de Deus, o anjo do Senhor o visitou. E quando Deus visita José em sonho e lhe orienta, todo aquele problema gigantesco que era muito, muito além do que ele poderia lidar, do que ele poderia resolver, tudo aquilo se transforma em uma calmaria e tudo fica solucionado. A minha oração por nós, por mim e por você no dia de hoje é que Deus nos dê este mesmo caminho. Que Deus encontre em nós, homens e mulheres, íntegros, firmes, coerentes, razoáveis, racionais, inteligentes, não insensíveis. José não era insensível. José ficou abatido, ficou sem saber o que fazer, então isso é normal. Mas ele não se desesperou. E então Deus o visitou, dando a ele livramento, dando a ele um caminho. E olha que maravilha! Por causa da sua serenidade, da sua sabedoria, ele foi colocado como uma pessoa ativa, como um líder, como um referencial no grande projeto de salvação da humanidade. Perceba, um dilema insolúvel na tua vida pode te posicionar num lugar de ação no projeto do reino de Deus, dependendo muito da tua reação. Não se desespere pelas coisas que não têm, aos olhos humanos, uma solução rápida. Confie em Deus. Quando Ele te visitar com a palavra dEle, tudo vai ficar não somente bem, vai ficar melhor do que o planejado. Que Deus te abençoe nesta palavra. Vamos orar e vamos ao nosso dia em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado por Tua palavra e pelos referenciais que o Senhor nos deu. Obrigado por José, uma referência de humano sensível e de um humano sábio. E que o Senhor dê aos meus irmãos e às minhas irmãs, os ouvintes, ó Deus, da palavra e da oração do dia, que o Senhor dê a eles experiências semelhantes. Quantas vezes, Senhor, entramos em situações que não têm saída, mas com a ajuda do Senhor, tudo é transformado para melhor. Assim nos sujeitamos à Tua palavra e recebemos com grande alegria, em nome de Jesus. Amém. E aquele abraço, fica com Deus. Um dia abençoado para você e para sua casa.